Bolsonaro ou Lula? Vamos comparar a economia dos dois governos e também como as empresas se saíram em cada um deles. Mas antes, como o assunto é polêmico, me deixe aqui nos comentários qual dos dois vocês preferem e, na opinião de vocês, qual foi o melhor governo. Para esse vídeo eu peguei alguns dados como o PIB em cada um dos governos, tanto do Bolsonaro como do Lula, o quanto a inflação cresceu em cada um dos governos, os índices de desemprego e também o desempenho de algumas estatais em cada um dos governos, como o crescimento da nossa bolsa de valores. Para contextualizar, galera, a gente teve aí Lula de 2003 a 2010. Depois disso, tivemos Dilma de 2011 a 2016. E após sofrer o impeachment, começou ali o governo do seu vice, o Temer, de 2016 a 2018. E atualmente estamos aqui no governo do Bolsonaro, de 2019 a 2022. E de 2003 a 2022 tivemos algumas crises que afetaram diretamente a nossa economia, como a crise do subprime em 2008 e atualmente a crise do coronavírus, a guerra na Ucrânia, que vem nos afetando até hoje. E pegando os dados do IBGE, eu montei essa planilha com o PIB de 2003 a 2021, mostrando ali o quanto o Brasil cresceu por ano em cada um dos governos. Aqui a gente vê, né, por exemplo, 2003, o PIB no Brasil o crescimento foi de 1,14%, 2004 no governo Lula 5,76%, 2015 3,20%, 2016 que fechou o primeiro mandato do Lula, né, 3,96%, desculpa, que 2007 o Brasil cresceu mais ainda, né, foi para 6,07%, 2008 que foi o subprime, o Brasil cresceu, mas em 2009 o Brasil sofreu muito com a crise do subprime, então ele foi muito afetado por isso. Então o PIB aqui, né, praticamente não cresceu nada. E o governo Lula, o segundo mandato do Lula ali em 2010, fechou com um aumento ali de 7,53%. Depois a gente teve aqui Dilma 1 e Dilma 2. E aqui em Dilma 2, né, a gente viu aqui que o PIB do Brasil a gente encolheu muito, mas foi devido a tantos escândalos, o país sofreu um impeachment, e isso afeta, galera, diretamente a nossa economia. O Temer, né, entrou ali depois da Dilma e começou a recuperar ali lentamente a economia. 2019 foi o primeiro governo do Bolsonaro, a economia ali teve um crescimento de 1,14% e depois veio o Covid, galera, que desandou de vez, né? 2020 a nossa economia encolheu 3,88% e em 2021 a economia cresceu ali, né, 4,60%, que mostra aqui um aumento, uma recuperação da nossa economia aqui no Brasil. E como 2022 ainda não acabou, não temos o PIB de 2022, mas saiu agora, dia 15 de setembro, que o nosso PIB subiu para 1,17%. E o ponto quando comparamos o PIB aqui, temos que lembrar que quando um presidente é eleito, ele pega ali a herança do governo passado. Isso reflete muito no crescimento ali do próximo governo. Assim, o Lula ele pegou a herança do FHC e o Bolsonaro pegou aqui a herança da Dilma/Temer, né? E aqui fica a pergunta, quem pegou o país com mais problemas? O Lula após o governo do FHC ou o Bolsonaro após o governo da Dilma, com todos os escândalos que a gente viu? E analisando somente o crescimento do PIB do Brasil, observamos que no governo Lula o PIB acabou crescendo mais do que do Bolsonaro, mas levando em conta a crise que vivemos, é difícil imaginar a economia de um país crescendo muito após, né, a crise aqui do coronavírus, o Covid. E pensando nisso, eu peguei alguns dados do Banco Mundial para podermos comparar o crescimento do PIB no Brasil com o de grandes países, né, as duas maiores economias que a gente tem, os Estados Unidos e a China. Hoje temos uma relação comercial muito grande com a China, exportamos aí minério de ferro para a China, importamos aí vários materiais da China. Assim, eu acho importante ver como que esses países cresceram ao longo dos anos para poder comparar com o Brasil. Por exemplo, na crise de 2008, do subprime, vemos que nessa época fomos bem afetados como os Estados Unidos. A China já não sofreu com essa crise e agora em 2020 observamos que a nossa economia, como eu mostrei para vocês, encolheu ali, né, 3,88%, enquanto Estados Unidos e China também tiveram uma grande redução na evolução do seu PIB. Estados Unidos teve aqui um PIB negativo, ele encolheu também, né, menos 3,41%. E eu peguei essa comparação para vocês terem uma base, que não foi somente no governo do Bolsonaro que o PIB caiu, por isso é tão difícil comparar os dois governos quando tivemos aí uma crise como o Covid, que impactou o mundo inteiro. Como vocês viram, não foi somente o Brasil, mas vários outros países sofreram muito.
mas em 2021 tivemos aqui um aumento no nosso PIB que mostra uma retomada da economia, mas em 2022 não devemos ter um crescimento muito grande. Vamos analisar também o desemprego, né, a taxa de desemprego, qual dos dois governos foi melhor ou pior. Quando o Lula assumiu em 2003, ele pegou o Brasil com um índice de desemprego de 11,7% de 2002 do FHC, e 2003, né, o desemprego subiu. Como vocês podem ver, o desemprego saiu, né, de 11,7% para 12,4%, então em 2003 o índice de desemprego subiu muito. Mas aí no decorrer do governo Lula, né, essa taxa de desemprego veio caindo. 2004, 9,6%, 2005, 9,4%, 2006, 8,4%, 2007, 7,2%. E aí fechou, né, o segundo mandato dele ali em 2010 com uma taxa de desemprego de 6,7%. Depois disso a gente teve a Dilma, que caiu mais. Em 2012 a taxa de desemprego subiu muito. 13, 14, a taxa caiu de novo. 2015, que foi quando a gente teve ali alguns escândalos, né? Começou ali a Lava Jato, então a gente teve vários escândalos ali e o índice de desemprego subiu. O Bolsonaro ele assumiu em 2019, então ele pegou aqui a herança do Temer de 12,3% de taxa de desemprego. Então no primeiro governo do Bolsonaro, né, no primeiro ano de governo do Bolsonaro, a taxa de desemprego caiu para 11,9%. Só que logo em seguida, galera, veio o Covid, que a taxa desandou, foi ali para 13,20%, que começou ali o fica em casa, lockdown, as pessoas não puderam trabalhar, a gente teve aqui demissão em massa, porque muitas empresas fecharam, muitas empresas que dependem ali de estar aberto, né, não tinha ali como fazer o trabalhar de casa. Então, muitas empresas acabaram fechando e isso, consequentemente, aumentou muito o desemprego. Em 2021, desandou mais ainda, foi para 14,9%. Porém, esse ano, 2022, o último dado que saiu agora em agosto é que o desemprego ele caiu para 9,1%. Então, tivemos um número muito grande de 2020 e 2021 devido ao Covid. E agora, em 2022, esse número caiu muito. Pegando a inflação, cada um dos governos, no primeiro governo do Lula ali de 2003 a 2006 tivemos uma média de inflação, né, de 6,46%. No segundo governo do Lula de 2007 a 2008 tivemos uma média de 5,15%. E no governo do Bolsonaro tivemos até o momento, porque o ano ainda não acabou, uma média de 6,32%. Assim, a média entre os dois governos ela ficou ali bem próxima. E aqui, como o ano ainda não acabou, eu peguei uma estimativa da inflação para o ano de 2022, disponibilizado pelo Banco Central pelo Boletim Focus. Analisando agora o crescimento da nossa Bolsa de Valores, no primeiro mandato do Lula tivemos um fechamento ali, né, no FHC com a Bolsa em 11.270 pontos. E em 2006 fechamos em 44.470 pontos. Aqui tivemos um aumento de 294% nesse período. No segundo mandato do Lula, de 2007 a 2010, a Bolsa foi de 44 mil pontos para 69.300 pontos, um aumento de 55%. Depois disso, tivemos ali o governo da Dilma e um período do Temer em que a Bolsa de 2000 fechou, né, em 2008, a Bolsa fechou ali em 87.800 pontos. E agora, com o governo Bolsonaro, no momento desse vídeo, a Bolsa está em 110.546 pontos, um aumento de 26%. E lembrando também que em 2021 tivemos a nossa máxima histórica, o do Ibovespa, em 130 mil pontos. Como eu falei da Bolsa de Valores, vou mostrar alguns dados de algumas estatais no governo do PT e no governo do Bolsonaro. E aqui, galera, eu não falo para vocês brigarem comigo, eu vou mostrar dados do que aconteceu nesse período. Começando pelos Correios, que em 2005, durante o governo Lula, tivemos aí o chamado escândalo dos Correios, que estourou e levou ao mensalão, um dos maiores esquemas de corrupção que tivemos aqui no Brasil, né, no nosso país. E o que levou os Correios a apresentarem prejuízos durante muitos anos. E somente em 2017, no governo do Temer, os Correios voltaram a apresentar lucros. E em 2021 ele registrou um lucro de 3,7 bilhões de reais no governo do Bolsonaro. Quando pegamos a Petrobras, a maior estatal que temos aqui no Brasil, observamos pelo gráfico que entre os dois governos, o governo Lula, a empresa não apresentou prejuízos, mas durante o governo da Dilma, de 2013 a 2017, a empresa apresentou prejuízos bilionários. E após a troca para o governo Bolsonaro, a mesma empresa passou a ser uma das maiores pagadoras de dividendos do
ao mundo e vem apresentando lucros bilionários. Também durante o governo Lula e Dilma tivemos a Lava Jato, que foi o maior esquema de corrupção no Brasil e causou grandes prejuízos à empresa. Outro exemplo é a maior geradora de energia elétrica do Brasil, a Eletrobras, que foi privatizada esse ano no governo do Bolsonaro. A empresa também foi alvo da Lava Jato por esquemas de corrupção durante o governo do PT. Assim, me deem a opinião de vocês. O Bolsonaro ele quer privatizar as estatais que vêm aí dando lucros bilionários, enquanto o Lula ele quer manter as estatais como posse da União. De 2003 a 2018, vimos como foram os resultados dessas empresas e também vimos que depois disso, depois desse período, as mesmas empresas podem e estão gerando lucros. E aqui eu tô dando a minha opinião mesmo, galera. O Lula e o PT quer manter as estatais para benefício próprio e continuar os esquemas de corrupção que já foram mostrados e provados que aconteceram. Então, qual governo vem apresentando aqui um resultado melhor? Já tivemos 14 anos de governo do PT e estamos a 3 meses de finalizar o ano, completando aí 4 anos do governo do Bolsonaro. E levando em conta o PIB, taxa de desemprego, a inflação e o desempenho de algumas estatais em cada um dos governos, na sua opinião, qual teve aqui, qual governo teve um resultado melhor? E algo que eu quero que vocês tenham em mente é que independente, galera, de quem ganhar as eleições agora em outubro, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula ou até outro candidato, mas que não existe um salvador que vai solucionar os nossos problemas econômicos. Aqui nós somos responsáveis por melhorar a nossa condição financeira. Por isso que eu prego tanto aqui no canal que devemos investir o nosso patrimônio e que somente o seu trabalho deixa você realmente rico, porque cada um tem uma realidade, cada um tem um objetivo, mas não devemos depender do governo para alcançar a nossa liberdade. Se você quer realmente ter dinheiro para realizar os seus sonhos e concluir os seus objetivos, você tem que se preparar, independente de quem vai ser o presidente. Assim, comece a investir. E aqui eu não falo investir somente o seu dinheiro, eu falo investir em você. Leia livros, estude, se qualifique para não depender de nenhum governo. Por isso que eu acho tão importante estudarmos finanças e investimentos, porque assim aprendemos a cuidar do nosso dinheiro da melhor forma possível, Porque ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você. Comece a colocar ele para trabalhar, investindo em você, na sua empresa, porque somente o seu trabalho vai te proporcionar liberdade e tranquilidade, independente de quem tiver ali, quem ganhar as eleições, quem tiver no poder. Todos temos as nossas preferências para presidente e independente de qual seja a sua, o que vocês devem ter em mente é que se você não mudar a sua mentalidade e os seus hábitos, pode ser o Lula ou o Bolsonaro, você vai passar por dificuldades e colocar a culpa no governo, enquanto podemos estudar e investir para termos a nossa liberdade. Então aqui eu deixo aberto para vocês qual dos dois foi o melhor governo e, na opinião de vocês, qual deve ganhar as eleições. Galera, meu nome é Alex Teixeira e muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, finanças pessoais e investimentos, aqui no canal eu te ensino a investir e alcançar a sua liberdade. E se esses assuntos te interessam, considere se inscrever no canal. Aqui no canal a gente tem vídeo novo toda semana que vai te ajudar. Até o próximo vídeo, galera!